Oremos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por estar na tua casa, chamada casa de oração, Senhor. O Senhor ordena a bênção para todos sempre. Já louvamos, adoramos o Senhor na beleza da santidade. Agora, Senhor, queremos ouvir a tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Que possamos absorver, Senhor, o que o Senhor colocou no coração do teu servo, ó Pai. Como disse o salmista no Salmo 119, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Derrama da tua graça nesta noite, nesta manhã, através da tua palavra. Usa ele, Senhor, como instrumento em tuas mãos, através desta lição, que possamos sair daqui, Senhor, com entendimento, Senhor, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Mais uma vez cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estou aparelhado aqui, tenho que me ajeitar com meus aparelhos, a Bíblia não pode faltar. A lição de hoje é bastante conhecida, textos bastante falados, bastante decantado, que diz que dá-me beber dessa água, por tenho sede, para que não tenha que voltar mais à fonte, assim como cantam, é a mulher samaritana, que buscou aquele local para poder saciar a sua sede natural. E interessante é nós observarmos aqui que antigamente se dizia que, me ajeitei agora, que somente alguns alcançariam a misericórdia de Deus, teriam direito, a ver e ouvir as grandezas de Deus. Porém, Jesus quebrou essa visão, que somente alguns poderiam alcançar essa graça, senão nós também estaríamos fora. Se não fosse dessa forma, nós também não alcançaríamos a graça de Deus, porque nós não somos daquele povo, não é isso? Então, damos graças a Deus pela misericórdia dele, pela visão de Jesus, como diz um certo hinário que diz: louvamos a Deus pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Nós temos que agradecer a Deus por isso. Meus irmãos, eu quero uma lição participativa. Eu estou vendo aí, embora não vai falar muito, mas o irmão Diego está ali, o irmão Guilherme, tem pessoas que possam contribuir conosco, que a escola bíblica tem que ser interativa. Eu tenho certeza que alguém leu alguma coisa, o irmão Jorge, que tem bom conhecimento teológico também, pode contribuir, os irmãos devem, inclusive, contribuir conosco, que essa é a vantagem que nós temos. Os irmãos aprendem um pouco comigo, eu aprendo um pouco com os irmãos, e nós saímos daqui, um abençoando o outro. Nessa lição 3, a verdadeira adoração. Eu vou fazer também uma leitura na nossa chamada Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que inclusive digo aqui, não estou fazendo propaganda, mas digo que aqui, muitas das coisas que nós estamos estudando nesse período, os irmãos vão encontrar. A lição passada tinha, a anterior também, e temos várias lições, vários ensinamentos que nós podemos tirar daqui, da declaração de fé, posicionamento da Assembleia de Deus com relação a algumas dúvidas que nós vemos por aí afora. Nós vemos algumas dúvidas sobre a Trindade, algumas coisas assim, Jesus, homem, como funciona. Então, nós temos aqui, credo de Atanásio e outros mais, que possam nos orientar com relação a isso aí. Mas, com relação à nossa lição, meus irmãos, eu tenho a dizer que diz aqui o nosso escritor, que a adoração em espírito e em verdade era genuína. Genuína é uma resposta de Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, a adoração genuína é uma resposta nossa ao reconhecimento do favor de Deus pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Só adora quem reconhece. Quem não reconhece Jesus como Cristo, como aquele que veio morrer por nós na cruz, ele não consegue adorar a Deus genuinamente. Ele adora quem sabe de boca, quem sabe com gestos, quem sabe até com emocional, porém ele não vai ter a verdadeira adoração mesmo como reconhecimento. Eu, por mim, não poderia fazer. Ninguém poderia fazer isso por mim. Ele não precisaria fazer isso por mim. Eu não merecia que ele fizesse isso por mim, mas foi pela graça que ele fez. Então essa é a verdadeira adoração. Reconhecimento
pela obra salvadora de Jesus, que nós não poderíamos fazer, não poderíamos comprar, não poderíamos conquistar e não merecíamos, porque nós somos pecadores. Nós sabemos que nós lutamos contra o mal que existe em nós. Mas, meus irmãos, o objetivo da lição, segundo diz o nosso escritor, diz que é esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus, integrar os princípios da adoração bíblica, a vida de serviço e entrega a Deus, ou seja, quando o irmão Leonardo está ali limpando a igreja, ele está adorando a Deus. Quando a irmã Angélica está ali com aquelas revistas dela ali, ela está adorando a Deus. O serviço também é adoração a Deus. Não simplesmente, ou não às vezes nem é, levantar as mãos e fazer algum gesto, cantar, como disse o próprio Jesus, esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Então estarei fazendo alguma coisa para Deus de coração. Na nossa introdução diz, o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Neste contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Ou seja, sem experiência não há uma verdadeira adoração, é superficial. Por esse motivo, a adoração cristã é o tema central dessa lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair os ensinamentos valiosos sobre a adoração. Então, ali nós vamos ver o que Jesus quer de nós, o que Deus espera de nós como adoração. E o primeiro tópico diz, encontro em Samaritana em duas preciosas lições. O encontro samaritano aqui, item 1, a necessidade de passar em Samaria. Em João 4,4 é informado que era necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção à Galileia e para tal teria de atravessar por Samaria. Então aqui eu faço um intervalozinho e digo que não é bem passar, atravessar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Ele muitas vezes, eu digo, quando José teve que comparecer para fazer aquele censo, como que ele foi com Maria grávida, ele passou por Samaria. E quando ele voltou para, quando no final daquele tempo que ele fugiu para o Egito e tudo mais, ele estando ali em Jerusalém, ele passou por Samaria. Quando ele tinha 12 anos, quando teve que comparecer no templo, não é isso, que ele foi deixado, depois voltaram, ele passou por Samaria e quando voltou para casa também passou por Samaria. Ele não atravessava Samaria. Os judeus não atravessavam Samaria, porque eles não tinham comunhão entre eles. Eles não eram bem recebidos, nós vemos depois, inclusive, salvo engano, o João não lembro se Tiago, certa vez falou, quer que nós oremos para que desça fogo do céu para que consuma, porque eles não foram aceitos naquela cidade, aquela província, aquela porção, digamos assim, aquele bairro, como nós conhecemos, de Samaria. Mas dessa vez, essa história trata de Sicar e Jesus foi bem recebido naquele local e então houve ali um encontro feliz com aquela mulher samaritana. Então, quando se fala necessário passar por Samaria, ele tinha que passar pela direção de Samaria. Só que eles atravessavam o Jordão para não atravessar Samaria. Passava, que estava no meio do caminho, porém não fazia parte do trajeto, desviava para que não passasse dentro de Samaria. Apesar de evitar entrar nessa cidade, devido à tensão racial entre os judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente, o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? Nesse diálogo, nosso Senhor ensinou duas importantes lições que nós vamos ver logo aqui adiante. A necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele
encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó na hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água. Momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre: dá-me de beber. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o divino mestre, até que este lhe propôs uma água que se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a eternidade. Para a vida eterna, perdão. O que nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Então vamos à primeira lição. Aqui encontramos a primeira lição valiosa. Toda pessoa necessita de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Ou seja, aquela mulher já começa que ela estava ali meio-dia e o horário de pegar água era pela manhã ou no final do dia. As mulheres tinham essa função. Por isso se achou bastante diferente quando Jesus falou, pode seguir que vocês vão encontrar um homem com um cântaro pegando água. Bom, os discípulos, quando encontraram, não tiveram dúvida, que eram as mulheres que faziam aquilo. Tanto é que Eliezer encontrou esposa para Isaac, pegando água, né, naquela localidade que normalmente as mulheres faziam isso. E aquela mulher foi naquele horário porque ela não era aceita entre as mulheres. Ela é uma pessoa rejeitada. Ela, pela vida que tinha, né, ela não era aceita entre as mulheres. Quem sabe todas se reunissem para conversar, botar a conversa em dia naquele horário que enquanto pegavam água, que devia ter uma fila, e ela não era aceita entre as mulheres. Então ela ia no horário que ninguém iria, que era meio-dia, onde todos, quem sabe, tivessem almoçado, estivessem descansando. Então ela ia naquele horário para não ter contato com ninguém. E justamente naquele horário Jesus estava ali como homem, 100% homem, cansado e com sede, pediu água àquela mulher, então pediu a ela, dá-me de beber. Só que ele propôs uma coisa a ela, que seria a água que não daria, ela não teria mais sede a partir dali. Só que, ao longo da conversa, nós vamos perceber que essa água que ele oferecia a ela, era água que lavaria, tiraria a sede dela, quem sabe, de alguém para conversar, de alguém que a aceitasse como gente, de alguém que a respeitasse, alguém que considerasse os seus sonhos, seus planos, seus anseios, porque ela era uma pessoa rejeitada pelo tipo de vida que levava. Quem sabe uma pessoa solitária, quem se apresentasse diante dela só para tirar algum lucro de alguma forma, ou subjugar como pessoa humana, porque, quem sabe, fosse usada para que tivesse uma companhia. E Jesus falou, eu vou te dar uma água para terminar com essa tua sede. Essa tua vontade de ter alguém com quem se relacionar, a tua vontade de se achegar a Deus, que a tua vida, quem sabe, pela forma que você vive, quem sabe, nem se julgue digna de chegar perto de Deus, se referir a Deus, se relacionar com Deus. Mas eu tenho uma água que te transforma. Então essa água que ele ofereceu, que transformaria para a eternidade. No item 3 nós temos lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona-o sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração. Se em Jerusalém ou em Gerezim. Neste diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta à indagação, nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Essa adoração não seria exclusiva dos judeus, nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Então, daí, nós temos a segunda lição. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa. O autêntico culto de Deus, de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Isso quer dizer que, aonde quer que eu possa estar, em que situação eu esteja, eu devo estar adorando a Deus. Se eu estiver trabalhando, ali esteja eu em situação de adoração a Deus, para que ninguém se olhe para mim e fale, esse camarada aí que é crente? Assim resplandeça a vossa luz.
aí Deus vai ser glorificado. Amém? Então, é essa a posição que Jesus falou. Aonde você estiver, esteja em adoração. Esteja numa posição que Deus se agrade. Para que você possa representar a pessoa de Deus naquele local. Quando alguém precisar de alguma conversa ou coisa parecida, vai se dirigir a nós. Muitas vezes no trabalho, ou estudo, ou coisa assim, algumas conversas não são para nós. As pessoas se reúnem no canto para mostrar figurinha, agora tem um tal de reels, né? Aqueles filmetes, aquelas fotos, não são para nós. Mas quando o calo aperta, aí chega um ou outro ali, meio de cabeça baixa, comentando, estou percebendo que você não está muito legal hoje, está com um problema. Pois é, rapaz, a minha situação está tal, eu tenho passado por um negócio X, meu filho, minha filha, eu estou tendo um problema no casamento, rapaz, eu acho que não vai dar certo. Então, nós ali naquele momento não somos o companheiro da farra, não somos o companheiro da festa, não somos o companheiro da figurinha, da foto, mas nós somos o companheiro que representa a imagem de Deus. Naquele momento Deus está sendo glorificado pelas nossas vidas, Deus está sendo adorado por nós, porque eu renunciei, quem sabe, a curiosidade de olhar a foto, a curiosidade de assistir o filme, a curiosidade de brincar segundo a piada ou participar de algum meio, renunciei para poder glorificar o nome de Deus, que Deus fosse adorado pela minha vida. Então é por isso que Jesus falou, peraí, não é bem assim, não tem local, em qualquer local que você esteja, que você seja a representação de Deus, que possam olhar para você e falar, ó, rapaz, estou com uma situação difícil, não, conversa com ele ali, quando eu estou meio apertado eu costumo conversar com ele, o camarada tem uma palavra boa, ele costuma dar uma acalmada na gente ali, né? A vida é um pouco dura na colocação, mas põe a pessoa no local, e põe a pessoa centrada. Então, nós temos que ser essa representação de Deus aonde quer que nós possamos estar. Em espírito e em verdade. Saio pedindo a Deus a direção, permaneço na direção e passo o meu dia na direção de Deus, saio da direção de Deus. Jesus, quando ele quis passar por Samaria, ele não quis passar por Samaria. Ele foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi conduzido, assim como ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, ele também foi conduzido a Samaria para que pudesse ali abençoar aquela pessoa, abençoar também aquele povo. Então eu tenho uma sinopse aqui do tópico 1 que diz: o encontro entre Jesus e a mulher samaritana demonstra que a verdadeira adoração satisfaz a necessidade de adorar, ou seja, quando eu adoro a Deus, eu fico satisfeito pela adoração, né? Eu consigo acalmar a minha alma, porque Deus passa a tomar conta de tudo. É uma dependência que eu manifesto diante de Deus, e eu ouço: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E a partir daí eu confio no Senhor e entendo que Ele está tomando conta de tudo. Mas, no nosso aqui tem um auxílio bibliográfico, não vou ler tudo, mas eu vou dizer aqui que um pedaço diz: o casamento misto entre estrangeiros e judeus remanescente resultou de um povo mestiço que se estabeleceu no Reino do Sul e era considerado impuro, na opinião dos judeus, etnicamente, né, segundo eles, puros. Estes odiavam aqueles samaritanos porque sentiam que seus compatriotas haviam traído o seu povo e sua nação por meio de tais casamentos. Ou seja, quando no final do reinado de Davi veio Salomão, e Salomão ele procedeu de forma bastante desagradável por ter casado com muitas mulheres. E ele taxava muito o povo e o povo ficou chateado. Quando o filho dele, Roboão, assumiu o reinado, os mais velhos falavam: alivia, está pesado o negócio, o povo está sofrendo. Aí ele se aconselhou com os mais jovens que falaram: não tem esse negócio não, aperta mais o laço, se o negócio está feio vai ficar pior ainda. E quem quiser que se vire. Então o povo se revoltou e o reino ficou dividido. Não mais 12 tribos, mas 2 com ele e 10 com Jeroboão, que, para que o povo não fosse adorar em Jerusalém, ele criou 2 locais de adoração, Dan e Betel, e nós vemos eu chamo de trágico acontecimento, em 1 Reis 13, onde um homem de Deus foi falar com ele, que o altar iria rachar, e realmente rachou, a mão dele ficou parada, mas o homem tinha regras a seguir, e um outro homem enganou ele e foi morto por um leão, não conseguiu voltar para casa. Então segue a história, tivemos vários reis, inclusive Acabe, muito conhecido, e todos eles praticamente ruins,
diante de Deus e complicados demais. E aquele povo foi levado cativo pela Síria e eles tinham por hábito colocar pessoas de outros povos na terra conquistada, de forma que talvez desfizesse o sentimento nacional. Então eles colocavam alguém de fora para misturar, para o povo não ter aquela força para reagir contra eles. E com isso casaram com pessoas de outros povos, né? Nós vemos até em 2 Reis 17, quando leões invadiram o local e estavam matando as pessoas, então falaram, vão ter que arranjar alguém que ensine a adoração no povo, a adoração do Deus da terra. Então eles ficavam naquele sentimento misto, adoravam o Deus da terra, mas também adoravam os ídolos segundo os povos que passaram a morar naquele local. Então eram mistos, eles tinham adoração mista. Também esperavam, a gente vê aqui pelo texto, eles também esperavam pelo Messias, que a mulher falou para ele, nós esperamos pelo Cristo, nós esperamos pelo Messias. Só que eles tinham uma adoração mista e o judeu não aceitava isso, então não havia comunhão entre eles. Então, por isso que eles não se acertavam entre eles, eles não passavam por Samaria. No item 2, no tópico 2, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. A adoração, ou afirmar que ofereceria água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ou seja, dentro da pessoa vai haver uma transformação. Aquele que bebe da água da vida sofre uma transformação, e essa transformação vai ser vista pelos homens, e ele também vai jorrar para outras pessoas e vai alcançar outras pessoas também, que é uma fonte inesgotável pela transformação sofrida, vivida, ocorrida a partir do encontro com Jesus, a água viva que passa a habitar dentro da pessoa. Não é que não fisicamente vai voltar para tomar água, mas aquela mulher não tinha sede só material. A sede dela era espiritual. A ausência de Deus, a ausência de alguém, a ausência de amor próprio, a ausência, quem sabe, de oportunidades. Então Jesus falou, eu posso transformar a sua vida. Eu quero transformar a sua vida. E essa transformação por essa água da vida faria com que ela tivesse um outro comportamento, tivesse uma outra visão. E então, ela não, quem sabe até quando ela fosse adorar junto às pessoas, todos se ausentassem, expulsassem ela dali. E então ela podia adorar desde casa. Ela não precisaria ir no monte, precisaria ir no local X. A vida dela seria uma adoração, aonde ela estivesse, em espírito e em verdade. Ela não precisaria mais estar entre as pessoas. Ela com Deus, uma adoração pessoal. Jesus aqui disse, a adoração é pessoal. Podemos, como já estudamos isso, irmão Jorge, ela pode ser coletiva ou individual, mas você pode ter uma adoração. Quando nós nos juntamos na igreja, nós nos juntamos cada um com a sua adoração pessoal e individual e fazemos um louvor coletivo, uma adoração coletiva. Haverá, com certeza, aqueles que não estarão, infelizmente, adorando em espírito e em verdade, mas estarão ali juntamente também. Mas todos que vieram com a sua adoração pessoal, relacionamento íntimo com Deus, esses estarão na coletividade fazendo a sua adoração individual. Por isso cada um tem um comportamento, cada um tem uma maneira de se expressar. Mas todos quanto tomaram dessa água da vida e deixam transbordar em si, fazem uma adoração que é agradável a Deus. Então ele disse aqui que não está ligado geograficamente, mas está ligado à posição de cada um diante de Deus. Pulei um pouco, mais do que uma adoração formal e ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, aonde eu estiver, o que eu estiver fazendo, fazei tudo para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, não faça, porque não convém um cristão. Aonde eu estiver, com quem eu estiver, para onde eu for, de onde eu venho, que Deus tenha sido glorificado naquele local, senão aquele momento para mim quisera que não tivesse acontecido. Amém? Então saibamos disso, não é o rito,
Lembremos de Isaías, lembremos que Jesus falou, né, retratado por Mateus também, mas retratado por Marcos. O povo pode até louvar com o lábio, adorar segundo a boca, mas o coração está longe. E essa água que transborda, ela vai desde o coração, do interior ao exterior, de forma tal que é uma coisa genuína. Já disse Jesus, do que está cheio no coração, disso fala a boca. Se o coração está cheio de louvor e adoração a Deus, isso vai transbordado por mim. Se não, volta e meia, eu posso estar falando alguma coisa de louvor e adoração a Deus, mas o meu natural, aquilo que realmente existe em mim, vai transbordar e falar, e você até se veste como crente, mas não sei não, hein? Não é isso? Aqui eu sou crente, lá fora eu sou conhecido como. Vamos ver que Jesus foi progredindo. Jesus chegou ali como sendo um homem samaritano. Em certa hora, quem sabe a mulher tenha pensado, esse homem está brincando comigo. Não é possível, esse homem deve estar brincando comigo, você chega aqui e me propõe uma coisa como essa, uma água que nunca mais vai ter sede, não tem nenhuma, na minha terra se chama de caçamba. Eu não sei como é que chamam por aqui. Aquela que normalmente é presa por uma corda, que se faz chegar até a água, poder pegar uma latinha, um balde, ou coisa parecida, para poder encher um vasilhame maior. Falou, não tem nada, não estou vendo nem a corda, como é que esse homem vai pegar água para me dar? E que água é essa que eu não vou ter mais sede? Não é isso? Jesus entrou ali como um judeu. Olha, judeu nem fala com samaritano, nem sei porque está falando comigo, não é isso? Mas ele vai sofrer pelo Espírito de Deus, ele vai provocar uma transformação naquela mulher. Item 2, Jesus, a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local de adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é por si só a base para a adoração genuína. É pertinente ilustrar essa verdade ao lembrar o Calvário do sepulcro vazio, onde após sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Ou seja, nós estamos comemorando hoje, pela data, né, como memória, a ressurreição de Jesus. Hoje, segundo conta a história, pela parte da manhã, as mulheres, segundo o costume, não conseguiram naquela ocasião do sepulcro ir lá fazer o ritual para inserir o sepultamento de Jesus. Então, quando chegando lá, o túmulo estava vazio, a grande pedra estava removida. E hoje nós comemoramos a ressurreição de Jesus, a assunção, não é isso? A volta ao Pai, aquilo que consumou a obra, por isso que ele falou na cruz, tudo está consumado. Tudo que eu tinha que fazer foi feito. E o que tinha que mostrar foi mostrado. O que tinha que ser conquistado já foi conquistado. E agora só falta voltar para a glória. E Jesus cumpriu tudo. Na sexta-feira nós relembramos, não digo comemoramos, embora fosse o acontecimento do século, não o nascimento, mas o sacrifício e morte de Jesus, né? A assunção era consequência, porque ele era Deus, ainda que fosse homem aqui na terra. Então, ele consumou todo o trabalho. Ele realizou toda a obra que Deus tinha proposto. Pagou todo o preço necessário. Então, hoje nós comemoramos o amor de Deus, pela graça, manifesto pela graça de Jesus, que apresentada a nós pela cruz do Calvário, por um castigo não merecido para ele, que seria nosso, mas pela misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, nos alcançou e tem que transbordar de nós para os outros também, para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo mesmo amor, compreendam da mesma forma que muitas vezes uma caminhada longa, alguns sacrifícios, joelho, coisa parecida, não vai pagar o nosso pecado, porque ele já foi pago na cruz do Calvário. Já foi conquistado por Jesus. Essa é a nossa missão hoje, enquanto crente. Puxo aqui um parêntese falando de o centurião Cornélio. Aquele homem era um homem diante de Deus, né? Era visto, destacado diante de Deus pela posição que ele tinha, mas não era salvo. Aí um anjo chegou e falou para ele, chama Pedro. Pedro foi lá, ele se tornou um homem salvo. Por que o anjo não pregou para ele? Porque é função nossa, é da igreja. Nós que temos que transbordar e alcançar as pessoas. A água que transborda de nós tem que alcançar as pessoas.
Então, é uma missão que Jesus deixou para nós. E ele, enquanto homem, ele mostrou que deveríamos ser nós mesmos. No final mesmo desse item 2, nós temos aqui: sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independentemente da nossa localização. Já participei de ceia em vários estados do Brasil e o sentimento era mesmo. Seja em Mato Grosso do Sul, seja em Belém, seja em Roraima, seja aqui, em outros cantos mais. Não é? O irmão Diego também, que também é um andarilho pelo Brasil, o sentimento era o mesmo. Adorar a Deus e reconhecer a Ele como o único e suficiente Salvador das nossas almas. Meus irmãos, a sinopse do tópico 2 diz: a base da adoração cristã reside na narrativa do Calvário, o sacrifício substitutivo de Jesus. Temos um tempo ainda, eu gostaria de ouvir os irmãos. Irmão Guilherme, você tem alguma coisa para acrescentar para nós? Foi só um ato físico, foi uma explanação de um reconhecimento de que há alguém superior a todos. Embora não estivesse ali como homem, contra o Calvário, a controvérsia que existem as pessoas, mas a realidade é essa. Nós temos que entender que ele estava ali adorando a Deus naquele ato. Por isso que nós hoje participamos da ceia do Senhor, nós participamos da carne. Nós participamos da carne e do sangue, nós estamos adorando a Deus. Nós estamos reconhecendo, assim como a mulher samaritana, que nós somos necessitados de algo que venha a nos fortalecer no nosso espírito, na nossa caminhada, rumo à Canaã celestial, para que nós possamos continuar. Ele sabia, irmão Juliano, nós passaríamos por momentos difíceis. Ele sabia que nesses momentos difíceis haveria de haver alguém que lembrasse a nós que vale a pena passar pelo sacrifício. Por isso, quando nós estamos diante do sacrifício, quando nós entendemos por reconhecimento deste aviso de que há um galardão do sacrifício, nós começamos então a entregar as nossas vidas de uma forma completa, sem restrições. Aquele que adora, ele reconhece sem restrições que há alguém que pode fazer alguma coisa para nos ajudar a vencer as barreiras e alcançar o objetivo final da nossa vida cristã, que é entrar no céu de glória. Quando Cristo assume na cruz do Calvário essa posição de indicador, eu queria dizer assim, um indicador de um caminho único, né? Como tem nas estradas da seta de mão única, não há retrocesso para quem entrou nesse caminho. Nós vimos falar de pessoas que se desviam do caminho. Na verdade, elas nunca estiveram, como o irmão falou ali, não atravessando Samaria, mas assumindo um consolo para não se comprometer com as coisas que verdadeiramente seguem a adoração a Deus, reconhecimento, a caminho, verdade, para a vida de Deus. Mais alguma coisa? Irmão Jorge, irmão Diego, alguém? Irmão Juliano, essas suas colocações foram muito bem colocadas, né? Mas eu me reporto a Isaías, né? Quando Isaías diz que sou um homem de impuros lábios, de lábios impuros, né? E ele só passou a dizer: envia-me a mim, né? Depois que o anjo tirou a brasa viva, né? Com uma tenaz, que uma tenaz é uma troqueza, né? Em espanhol é tenaz, e para nós é troqueza. Tirou a brasa viva e tocou nos lábios dele. Aí ele disse: envia-me a mim. E irmão Joveno, assim, ó, eu me identifico assim muito com esse estudo aqui, sabe por quê? Porque
Deus nos usa na nossa característica. Ele nos escolhe para nos salvar, como ele escolheu essa mulher lá de Maria no poço lá. Jesus, ele é perfeito. Ele preparou todo o cenário, ele preparou toda a situação, porque ele queria salvar aquela mulher. E ele queria salvar aquele povo, porque ela foi uma missionária a partir dali. Ela anunciou que Jesus, que esse homem que está aí, ó, disse toda a minha vida em poucos minutos que estava assim. Né? Então, é assim, ó, Deus nos usa a nossa característica. Nós, de bom, nós não temos nada. Nós, seres humanos, né, se não for a Jesus na nossa vida, como disse o Salmo 124, se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido engolidos vivos. Né? Mas, enfim, assim, irmão Joveno, isso é muito bem colocado pela perfeição de Deus. Né? Porque nós, de nós mesmos, como disse o Senhor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Né? Mas para isso nós precisamos falar, anunciar, como o senhor falou anteriormente, anunciar esse Jesus. Aonde nos é dada a oportunidade de nós entrarmos, aonde me é dada a oportunidade, irmão, eu estou falando de Jesus, porque foi ele que me salvou. Não foi o Joviano, não foi o irmão Guilherme, não foi o irmão Alceu, foi Jesus que me salvou. Então eu tenho que anunciar esse Jesus, porque ele me tirou do charco de lodo, do lamaçal do pecado, e me trouxe para a sua maravilhosa luz. E é isso que o senhor falou aí. Está lá no trabalho, vem a oportunidade, vai vir alguém, sempre vem. Né? Mas não atacar com agressividade, porque Jesus nunca foi agressivo, irmão. Porque tu está fazendo isso, tu está bebendo, tu está fumando, tu vai para o inferno, como escorraçam as pessoas. Né? Eu sempre digo, quando eu abordo uma pessoa, eu digo, tia, tu sabe que eu fumava 3 maços de cigarro por dia e fumava mesmo. Fumava mesmo. E aí a pessoa se interessa pelo assunto, mas e como que tu conseguiu parar? Jesus me ajudou. Entendeu? Esse foi o que Jesus fez. Jesus era estratégico. O senhor sabe, o senhor é militar, o senhor sabe como que é a estratégia, né? Estratégia das coisas. Então Jesus era estratégico. E é isso que nós devemos ser. Imitadores de Cristo. Amém. Através disso. Mas, sim. Só para fugir um pouco do que o irmão falou a respeito de humilhação. O verdadeiro caminho da adoração, e isso está implícito nessa lição, é a humilhação. Nós nos humilharmos. Nós temos visto aí, né, grandes pregadores pregando, eu já vi isso aí. Grandes pregadores dizendo assim, aquele que é humilhado vai ser exaltado. Não, aquele que a si mesmo se humilha, e estava nesse plano que o irmão está falando na lição, justamente esse caminho, a auto-humilhação. Nós temos, como o irmão falou ali, o que muitas vezes você vê, teve um rapaz lá em casa, eu estive debatendo com ele, e ele começou a falar, assim, ó, irmão, eu conheci, quando fazia culto na modular, ele estava na modular, o que o senhor acha das crianças de 4, 5 anos que moram para o inferno? E a minha irmã entrou no assunto também, disse, não, a senhora não entende, vai para o inferno quando tem Jesus. E aí eu digo, irmão, a primeira coisa, a quem foi dado na terra a prerrogativa de juízo? Quando o irmão falou nessa questão de humilhar as pessoas, de dizer que isso é errado, que não pode fazer isso, nós temos que ter muito cuidado, porque hoje está graçando no meio do mundo cristão essa questão de, eu não lembro agora, mas é a livro de João, quando Jesus disse que devemos julgar, 7:24, 28, devemos julgar segundo a reta da justiça. Mas que reta da justiça é essa? No final não somos justos. Nós somos justificados no nosso erro diante de Deus por essa vida. Mas no livro de Mateus, no capítulo 7, nos diz que na mesma proporção que nós julgarmos, nós vamos ser julgados. Pois é. É por isso que nós temos que ver a auto-humilhação. Quando eu me curvo, abdolo, eu me curvo e reconheço a Deus, eu olho para dentro de mim e me vejo como um injusto, como um impuro. Inclusive um dia um irmão disse assim, eu sou justo. Eu digo, para mim, irmão, justo é o que não sobra e nem falta. O que eu falei aqui foi o que Isaías fez. Senhor, sou um homem de lábios impuros. Irmão, eu, Guilherme, sou um pecador. Como é que eu vou chegar para o irmão Jorge? Não, para ti não tem jeito.
Como é que uma coisa não é? Então, assim, ó, nós precisamos entender esse termo, isso é teológico. O verdadeiro caminho da adoração passa direto, foi o que Jesus fez, pela humilhação, pela auto-humilhação. Não é preciso que entenda. Às vezes, nós vimos homens, eu sou polêmico, sempre fui, né? E eu observo muitas coisas. Eu vejo homens em cima desse altar, com o microfone na mão, nas ovelhas. E o pastor Davi, uma vez, tirou um homem do altar. Disse: irmãos, quando vocês forem pregar, não pisem nas minhas ovelhas. Então nós precisamos, como o irmão Jorge disse, desse caminho, auto-humilhação. Eu, quando me torno a repetir, para que fique bem guardado, quando eu me curvo, eu adoro, reconheço a Deus. Os árabes têm esse costume, né, de adoração ali. Eu olho para mim mesmo e digo: Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador. Irmão Joviano, aonde que Salomão foi adorar? Saiu de Jerusalém e foi adorar em outro lugar, porque tinha o monte mais alto, né? Que eles tinham essa intenção, e até hoje tem, que ficariam mais perto de Deus, né? Então Salomão foi adorar e sacrificar no monte mais alto, né? E aonde é que aquela mulher do vaso de alabastro foi adorar? Aos pés de Jesus, no lugar mais baixo. Então a verdadeira adoração é humilhação. Mas ela tinha passado para a EBD. Jesus tinha estado na casa dela enquanto Marta trabalhava. Ela estava na escola bíblica aprendendo, não é? Aí depois ela só foi executar aquilo que a escola... Não é? Vamos lá, meus irmãos. Aqui na confissão de fé diz que os irmãos estavam falando agora aqui. Não cremos? Adoração é serviço sagrado, culto, reverência a Deus por aquilo que Ele é e por suas obras. Mais um pouco à frente, entendemos que a adoração é o nosso reconhecimento de que Deus é digno de ser adorado com resposta humana à sua natureza divina. E a adoração individual é que ela é pública, é reunião do povo de Deus, para não só fazer uma adoração a Deus de forma coletiva, glorificar Ele, mas como também serve como união do povo de Deus, comunhão do povo de Deus que congrega da mesma fé e comunga do mesmo pensamento. Realizar em ordem com ordem de decência, para que os crentes reconheçam a presença de Deus no culto, para que somente Deus seja adorado no culto da igreja. Ou seja, nada de exagero. Não precisa pular, não precisa rolar, não precisa fazer um montão de estardalhaço. A adoração a Deus é Ele como sendo o único recebedor. Ele é o único recebedor, é Ele que é digno, não tem que chamar atenção demais. Tem misericórdia de mim, que sou pecador, não é isso? Entendemos que a adoração pública é o encontro com Deus para um diálogo. Nós conversamos com Ele por meio das nossas orações, cânticos e ofertas. Ofertar também é adoração. E Deus fala conosco por meio da sua palavra, pregação e ensino e das manifestações dos dons espirituais. Eu gostaria de terminar, tem várias coisas aqui na adoração individual, tudo mais, mas aqui na nossa parte da nossa confissão, né, de fé, ela diz que é preciso ser efetuada pelo poder do fruto do Espírito Santo, ou seja, por mim mesmo não consigo. Jesus adorou a Deus passando por Samaria, porque o Espírito Santo dele fez com que ele de Deus fizesse que ele atravessasse por Samaria. Quem sabe ele mesmo, enquanto pessoa humana, pensasse: esse povo vai me maltratar, esse povo aí se afastou de Deus, esse povo aí, eu não sei como é que vai me receber. Assim como pensou Jonas, não é isso? Mas Jesus, obedecendo a ordem do Espírito Santo de Deus, ele atravessou por Samaria e ali ele fez uma obra que o Espírito Santo já tinha preparado. O Espírito Santo conduziu Jesus naquele horário, não sei que horas ele mandou ele sair do local que estava, não sei se ele botou um tropeço no caminho, não sei se ele conseguiu adiantar de alguma forma, eu só sei que ele chegou naquele horário ali, para que a obra fosse feita. Então, por fruto do Espírito Santo de Deus, na formação do caráter cristão na vida do adorador. É Deus que transforma. Eu não tenho capacidade de fazer sozinho. Por isso que eu falo, não, mas se eu for, o irmão Jorge, duvido. O irmão Jorge comia todo o salgadinho que tinha no curso, ele se escorava na mesa e não saía. 2 anos sofrendo na mão do irmão Jorge no curso lá, que ele não saía da beira da mesa. É um caso sério. Mas é transformação da parte de Deus. O que o irmão Guilherme falou, eu tenho essa preocupação muitas vezes, nós tomamos um calote.
Aí a gente fica zangado com a pessoa. Aí depois pensa assim, puxa, teve um tempo que eu errei também. Eu já cometi, não digo um calote, graças a Deus, não dou em ninguém, mas a gente lembra de alguma coisa que a gente foi faltoso com alguém, falando, vamos relevar aquele ali, mas sabendo que lá eu fui faltoso. E pela andança nossa, Brasil afora, de repente alguma coisa que eu podia ter ajudado alguém, eu contribuído de alguma forma, eu não fiz isso. Ou não percebi, ou deixei para depois, e nessa nossa movimentação a gente muitas vezes não tem oportunidade de fazer alguma coisa, ou não fui oportuno naquela situação. Aí, poxa, eu podia ter agido diferente. Então a gente para e analisa, vou deixar para lá, mas estou zangado, mas vou deixar para lá. Às vezes, de alguma forma, a gente pode até tentar ajudar, mas dependendo do que seja, a gente vai depois virar comentário. Inclusive, o irmão Diego concordou comigo quando eu falei com ele. Então, às vezes, a gente até piora. É mais fácil ficar quieto, mas não vamos orar. Que, de repente, a pessoa está num mau momento, a situação não foi boa, e a gente está vendo só esse trecho da história e pode ser que haja alguma coisa por trás disso aí, né? A gente, não é bom comentar. Eu não fiz muito dessas coisas ainda, mas não julgo melhor que ninguém, não. Realmente a gente se esforça. É mais no meio que a gente está, da forma que a gente vê. Mas eu não me julgo melhor do que ninguém, porque eu vejo que cada um tem um esforço para se manter diante de Deus. É essa a nossa forma de adorar. Um se esforça mais, outro se esforça menos. Um tem mais dificuldade, outro tem menos dificuldade. Porque de acordo com os costumes, o local e tudo mais, nós temos comportamentos e às vezes são difíceis. Para mim não é difícil parar de fumar, eu nunca fumei. Nunca é difícil deixar de usar droga, eu nunca usei. Então são coisas que a gente fala como se fosse uma simplicidade do nosso vazio. Mas aquele que praticou e pratica, muitas vezes, passa por dificuldades. Terminando aqui, na adoração individual, buscamos a santificação pessoal, servindo a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, sem temor a Deus, não há adoração. Com isso eu digo que, quando a pessoa exige, eu faço isso, aquilo, não está adorando a Deus. Eu estou falando como Marco Antônio. O Marco Antônio não é Deus para tomar certas posturas, então muitas vezes nós erramos, tentando acertar diante de Deus. Na sinopse desse 2, já falamos aqui, então, a base da verdadeira adoração, né, cristã, reside na narrativa do Calvário, sacrifício substitutivo de Jesus. E o auxílio que nós temos aqui, a exprção Deus é Espírito, mostra que ele não é um ser físico, limitado no tempo e no espaço. Deus está em todos os lugares, ele é onipresente, também pode todas as coisas, né? Ele é o onipotente e também ele tem conhecimento de todas as coisas, onisciente, nosso Deus. Ele está acima de tudo, acima de todos e tem perfeita condição de ser adorado em qualquer local, a qualquer momento, em qualquer situação. Não é isso? É lógico que não vou me preparar de qualquer jeito, aquela roupa rasgada para vir para a igreja, né, no local que eu escolhi para adorar. Mas se eu tiver com a roupa rasgada lá no trabalho, cortando minha grama quando aparecida, ali eu posso estar adorando o meu Deus, realizando o trabalho que eu estou realizando. Então Deus
pode ser adorado e deve, em qualquer local, em qualquer circunstância, em qualquer situação que nós estejamos. Lembremos de Jó, na situação bastante difícil, não blasfemou, não falou contra Deus, e ele ainda louvou a Deus. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, independente da situação que nós estejamos, devemos colocar sempre na mente que Deus deve ser glorificado, que a nossa terra não é aqui, a nossa pátria não é aqui, nós somos cidadãos dos céus, concidadãos dos céus. Por isso, nós esperamos a segunda volta de Cristo para levar para a nossa pátria. Amém? Não devemos considerar esse local aqui como sendo o estado final da nossa existência. Cremos na morte e física e também na vida eterna. Para explicar melhor, eu creio que o ser humano, das 4 posições, digamos assim, que ele possa estar, ele ocupa 3, nasceu como gente, morreu como gente. Nasceu um espírito, morreu um espírito. Ele ainda tem a morte eterna e a vida eterna. Aqueles que não aceitam Jesus, nós cremos que está morto espiritualmente e se morrer sem a condição de aceitar Jesus, será alcançado pela morte eterna. Aquele que aceita Jesus, então passou a ter vida natural, então não tem a vida espiritual, e quando for para a sepultura, ao final do dia determinado pelo Senhor, naquele grande dia, alcançará a vida eterna com Cristo. Então, nós cremos que nós, na forma que nós estamos, assim espero no Senhor, peço a Ele todos os dias, que nem peço, então, inclusive, oro pelos irmãos, às vezes por nome de alguns, ou que todos nós sejamos abençoados, para que não sejamos encontrados em falta com Deus. Considero muito aquela situação do livro de Daniel, fomos pesados e encontrados em falta. Isso é muito complicado. Muito complicado. Então, tomemos a palavra de Gamaliel, que não sejamos encontrados combatendo contra Deus em alguma coisa que Ele queira que nós façamos, ou não queira que nós façamos, mas o eu vou fazer, independente da vontade de Deus, independente da posição que Ele possa adotar, ou daquilo que eu considere, já espiritualmente falando, certo ou errado diante de Deus. Depois eu conserto, não é isso? Nosso tempo está passando, eu quero devolver por mão para ele terminar em tempo bom. O 3, nós estamos com adoração bíblica. O conceito bíblico de adoração. Na língua hebraica, existe uma expressão chamada, essa ficou ruim para mim, irmão Guilherme, qual é? Essa eu já tentei, já ouvi, mas não sei, foi o irmão Guilherme ali, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característico da adoração. Então, sem temor, não dá. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Se não houver temor, não tem condições. O nome de Deus ele tem que ser absoluto para nós. Não faça isso em nome de Jesus. Uma oportunidade foi impedido pelo irmão principal, que é um temor a Deus. E eu disse, olha, eu podia ter dado várias explicações dicionarísticas, teológicas, hermenêuticas, qualquer que fosse. Mas o meu entendimento de temor é aquilo que eu sentia com meu pai aqui na terra. Todas as coisas que eu ia fazer, como o irmão falou aí há uns minutos atrás, eu pensava, vai agradar ele ou não vai agradar? Ter temor de Deus e viver e agir, usar a vida para agradar a Deus. Esse é o principal requisito que nós devemos usar para agradar a Deus. Pensar que aquilo que fizemos, como o irmão falou alguns dias atrás, isso aqui está do agrado de Deus, não vai contrariar a Deus, vai macular a nossa comunhão, embora nós não possamos fazer isso, mas mesmo assim temos essa preocupação. E eu tenho visto hoje, eu quero até abrir meu coração aqui, uma das coisas que eu não entendo, ministério é serviço, ser ministro é ser servo. A palavra ministros, ela vem do sumério, quando eram usados nas galés, homens que eram acorrentados nas partes inferiores das galés, dos navios, para remar. Eles eram ministros, porque eles entregavam a vida no serviço. Quando você ia para uma batalha acorrentado, rema mais rápido, volta para trás, vai lá do direito, lado esquerdo, e eles eram abalroados, o navio afundado, eles morriam, prestando algo para alguém. Isso é ministério. Eu não entendo hoje,
pública, nós viemos prestar como ministros, viemos ministrar a nossa adoração. Eu não entendo hoje o irmão Guilherme lançar uma agenda no Facebook, Ministério Guilherme Lemes Neto, agenda aberta. Eu não entendo. Porque se eu sou um ministro, e cada um que está aqui é um ministro, veio ministrar, ou veio servir a Deus com a sua adoração. 3 razões que eu sempre cito dentro da bibliologia para que nós vemos o culto. A primeira, prestar culto de adoração a Deus. Segundo, prestar culto de louvor a Deus. Terceiro, prestar culto de gratidão a Deus. É nessa ordem mesmo que os nossos pais nos devem ensinar. Então é preciso que o homem entenda, como o irmão estava falando, ser ministro é servir, mas servir ao nosso Senhor como Ele quer ser servido. Isso é ter temor, e não como nós queremos servir. Amém. Então, meus irmãos, continuando aqui, nós temos agora aqui, como o irmão Guilherme falou, na língua grega, 2 palavras são utilizadas para definir a adoração: latreia e proskineu. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve a outro alguém, serviço. Por sua vez, proskineu significa adorar ou ato de adoração. No diálogo da mulher samaritana com Jesus, utilizou-se o termo proskineu, e então é uma forma de adoração. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo o que ele é e faz. Ou seja, a Deus toda a glória, não é isso? 2, adoração como ato de rendição a Deus. Conceito fundamental da palavra adorar, proskineu, no Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar, associado a um ato de se dobrar aos joelhos, como foi falado Maria, né, a posição que ela adotou ali, e sobre os pés, né, da pessoa a quem se está submissa. Assim fez Maria, né, mesmo quando ela ouvia Jesus, ficava aos pés de Jesus. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado. Então, falamos da mulher do vaso de alabastro. E nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. 3, adoração como ato de serviço a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo de demonstrar o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Então, o serviço prestado a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida, como um sacrifício vivo ao Senhor, assim como Romanos 2, não é isso? É o nosso culto racional. Então, essa adoração que faz com que nós prestemos a Deus um culto racional. Na 4, nós temos aqui a experiência interior da adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme lembrado em Salmo 42. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. A gloriosa presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso, satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador das nossas vidas. Do 3 tem a sinopse que diz: o ato de adoração ao Senhor envolve rendição completa da nossa vontade, pensamentos e ações a Ele, manifestando-se em um serviço voluntário. Ninguém é obrigado. E já que vai fazer, faça direito, que ninguém mandou fazer. Né? Tem gente que vai como está amarrado, não é isso, irmão Goni? Vai como está amarrado, está cheio de direito. Né? Ninguém chamou. Se vai fazer, que faça direito ou deixe para alguém fazer. Mas não faça da forma que o irmão falou ali. Deus colocou a gente para orientar alguém, para cuidar de alguém,
para fazer a diferença e eu me estabeleço como pessoa que tem direitos e eu deixo de cumprir a minha função porque eu acho que tenho um direito maior do que tenho e me ponho na posição que Deus não quer que eu ocupe. Conclusão, nesse estudo, focamos no ensinamento prático de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João, ou de Jesus Cristo, escrito por João, né, que o Evangelho é conto de uma história. Quando fala Evangelho segundo, né, o Evangelho do irmão Guilherme, eu estou contando a história do irmão Guilherme, um homem notável. O Evangelho do irmão Diego, um homem notável, então se fazia o Evangelho. Esse Evangelho é o conto da vida de Jesus Cristo, com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, seu discípulo, né, então um discípulo de Jesus, revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer. A necessidade de Deus é a vertical. Maldito o homem que confia no homem que faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor. Ou seja, eu sou o cara, não é isso? Então é complicado demais. A segunda é que em Jesus, a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Já dizia João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Então, é no interior do ser, não é uma coisa que eu coloquei em mim, mas eu permiti, o Espírito Santo fez nascer em mim, como fruto do Espírito Santo, eu agora vou jorrar para todo contato comigo. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus. Se não houver experiência, não tem transformação. Se não houver uma ação de Deus na minha vida, não há o que eu possa fazer. Como disse Jesus, eu ouvi que o irmão Guilherme gosta de falar, em João, sem mim nada podeis fazer. Essa mulher que falou para Jesus, vejo que o senhor é judeu, o senhor não tinha que estar falando comigo. Depois ela falou, pelo que o senhor falou, o senhor é um profeta. Aí ele se anunciou, eu sou. Aí ela, vou falar com o pessoal, será que aquele homem é o Cristo? Aí muitos acreditaram nela. Depois pediram até para aquele judeu ficar mais 2 dias lá. Como é que pode um negócio desse? E no final, não é porque você falou, agora nós vemos que esse é o Salvador do mundo. Então aquela fonte de água entrou naquelas pessoas, esclareceu e transformou. E Jesus montou ali uma missionária e um grupo, uma igreja naquele local, entendendo que não era o local que fazia o adorador, mas é o adorador que faz o local. É o adorador que é o mais importante, porque ele carrega Deus dentro dele. E aonde ele estiver, Deus vai ser glorificado. Deus abençoe os irmãos, paz seja convosco.